Gostaria de pedir silêncio aí no fundo, por favor. Sinegras, todo mundo ok aí? Podemos começar? Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, aqui. Lili Nascimento, da ESPN. A gente está ao vivo agora na ESPN. Parabéns por mais um título. Um jogo em que muitas pessoas faziam comparações de elenco, né? A gente sabe do valor que tem o elenco do Flamengo, falando mesmo de contratações, em comparação com o Corinthians. E hoje o Corinthians consegue se impor em campo, comandar o jogo e levar mais um título. Eu queria que você falasse sobre a importância desse título no início da temporada e essas, entre aspas, comparações, né, que algumas pessoas faziam de elenco para elenco. Obrigada. Bom, as comparações, elas são reais. Isso daí nós temos que ter consciência e temos que trabalharmos para que possamos ter um dia um elenco comparado a esse elenco do Flamengo, que é uma equipe premiada em todos os aspectos e muito bem montada. Eu acho que nós tivemos uma disposição muito grande, seguimos um plano de jogo bem definido, os jogadores acreditaram naquilo que estavam realizando, fazendo em campo, todas as determinações que passamos, eu acho que foram fundamentais para que nós pudéssemos fazer uma marcação, pressionando a todo momento a saída de bola do Flamengo, que é um ponto altamente positivo da equipe adversária. Eu acredito que tenhamos tido coisas muito boas ao longo dos 90 minutos, porque alternamos os movimentos, modificamos a forma de jogar, nas alterações também buscamos neutralizar aquilo que de melhor o Flamengo sempre apresenta. Eu acho que hoje o Flamengo encontrou muitas dificuldades no jogo de aproximação que eles têm, que impressiona muito. Eu acho que nós tivemos paciência, tranquilidade, fizemos uma jogada ensaiada exaustivamente, repetida exaustivamente, que deu resultados, foram fundamentais para a definição do placar. Eu acho que, respeitando muito a equipe adversária, mas nós saímos daqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos, primeiro, de entendermos, de respeitarmos o adversário, segundo, de acreditarmos num plano de jogo que foi desenvolvido, que foi estudado, passado e por eles acreditado para que nós pudéssemos ter o rendimento que tivemos. Dorival, aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão, parabéns por mais uma conquista. Quando você chega no Corinthians, no dia que você foi apresentado ao elenco lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Corinthians perde para o Flamengo por 4-0 e você, no discurso pós-jogo, disse que o Corinthians seria campeão ainda, e os jogadores meio que desacreditaram de você, mas depois compraram a ideia. O Corinthians foi campeão naquele Maracanã, né, naquele mesmo vestiário vocês comemoraram o título, e hoje vocês comemoram o título diante desse mesmo adversário, que é o Flamengo. Como que é essa reviravolta e essa confiança que você trouxe de volta para o elenco corintiano? Não, eu acho que é um trabalho em equipe, não é um trabalho solitário, não é um trabalho... É um trabalho onde todos se entregaram muito, nós temos uma equipe muito, muito competente por trás, nós temos um grupo de analistas que já estão debruçados no nosso próximo adversário. Eu acho que isso é um fato muito importante, que nos passam subsídios a todo momento para que possamos manipular, mexer com as peças dentro dos nossos treinamentos, buscando jogadas alternativas que possam nos proporcionarem situações positivas dentro de uma partida. Nós estudamos muito toda a equipe do Flamengo, não só nessa partida, na partida anterior já havia acontecido, nós tínhamos tido a iniciativa de sermos uma equipe impressionante a todo momento, e isso o que nos levou a inibir muito as ações que a equipe adversária apresentava. Dorival, boa noite, aqui, a sua secretária Lázaro do UOL. Vou pegar a esteira da pergunta do Vini. O quanto tem de participação no Dorival Júnior e na comissão técnica a transformar um time, basicamente o mesmo elenco, porque você teve só o Vitinho no ano passado, agora o Gabriel Paulista, o Milans, o Matheus Pereira, então foram reforços pontuais, desde aquele time que toma de 4-0 no Maracanã, até esse time que enfrenta o Flamengo de igual para igual e vence.
Vai. Desculpa aí. Pô, não, a comissão ainda não tem problema. O duro foram os jogadores. Duro foram os jogadores aí que essa madrugada passada aí foram bem complicados. Se você puder falar também um pouco sobre isso. O duro é que eu já não lembro nem a tua pergunta. Objetivamente, a pergunta é qual foi a tua participação, quanto foi a tua contribuição de tirar um time que tomou de 4-0 e trazer esse time para vencer, ganhando um título em cima desse mesmo rival, com poucas peças, é basicamente o mesmo time. Eu acho assim que tem muito trabalho em cima, muito trabalho e de muitas pessoas. Não é o trabalho da comissão técnica, não, do Dorival, não. É um trabalho muito sério de uma reestruturação. Eu acho que desde do primeiro dia que eu cheguei aqui, me incomodava ouvir todas as semanas notícias negativas do clube, do Corinthians, de um modo geral. E eu falei isso aí, inclusive, ao presidente, logo no início, já que quando houve alteração, também falei ao presidente anterior que aqui estava, e agradecendo a iniciativa que ele teve de me dar a oportunidade de estar à frente do Corinthians também, depois com o presidente Osmar, que a gente precisava zerar um pouco essas notícias ruins, negativas, que aconteciam a todo momento dentro do clube. Que a gente precisava de um fato novo, de uma nova situação, de um novo momento, que nós precisávamos trabalhar mais para que pudéssemos encontrar um caminho um pouco mais limpo, para que nós estivéssemos só focados no dia a dia do centro de treinamento, pensando única e exclusivamente na melhor condição possível para os atletas. E eu acho que, da parte deles também, eles entenderam isso. Entenderam que teriam uma responsabilidade muito grande pela frente. Eu acho que a conquista da Copa do Brasil não é um título aleatório, da maneira como aconteceu. Uma equipe tomando apenas, acho que, 3 gols na competição, fazendo resultados muito interessantes, todos eles fora de casa, vencendo todos os jogos lá fora, contra grandes adversários que estavam muito mais formados do que a gente naquele momento. Então eu acho assim que é uma somatória de tudo aquilo que foi desenvolvido no ano passado. Por isso que eu falava para vocês, dentro do próprio Campeonato Brasileiro, os resultados não espelham aquilo que o Corinthians vinha fazendo. O Corinthians fazia boas partidas, dominava seus jogos, às vezes tomava um gol, saía com derrotas incríveis, ganhando jogos, não conseguia ampliar os placares, saía com derrotas. Então a gente via coisas boas acontecendo. Agora nós tivemos inúmeras dificuldades no ano anterior que comprometeram muito o andamento da nossa equipe ao longo de todo o processo. Mas, de modo geral, eu fico muito feliz de ter ajudado a participar de um momento, de uma recuperação de um clube que ninguém acreditava que nós poderíamos estar numa final de competição. Os jogadores foram muito fiéis a isso, que foi proposto, ao entendimento que eles tiveram, a dedicação e a doação. E eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar, mesmo talvez não tendo o reconhecimento que muitos tiveram e que não foi o nosso caso, mas ainda assim eu acho que provocamos uma situação em que tenhamos merecido esse momento tão importante. Dorival, aqui, boa noite, Vitor Schicarelli do GE. É claro que hoje a atuação coletiva do Corinthians foi fora da curva, mas eu queria falar sobre 2 jogadores do meio de campo, né? Tanto o Breno Bidon quanto o André. O Breno Bidon vem... Boa. Fechou. O Breno Bidon vem evoluindo bastante com você aí também, né? Eu lembro nas suas primeiras entrevistas, quando você falava que ele era meio campista, a imprensa, a torcida, de certa forma, não entendia muito bem, viu o Bidon como volante. Hoje ele vem sendo titular no lugar do Rodrigo Garro também, pelo menos nesse jogo ele foi. E o André, que subiu com você também, está jogando cada vez melhor, fisicamente dispensa comentários, compete, parece gente grande já, de fato, né? Queria que você falasse, por favor, desses 2 jogadores também. Obrigado. Eu acho que é uma satisfação você estar podendo acompanhar o crescimento, né, de um jogador como esse. Eu sempre acreditei que o jogador ele atinge uma certa maturidade a partir do momento que ele complete aí de 70 a 120 jogos com a camisa do seu clube. Naturalmente, essa variação ela acontece, a não ser aqueles que são extra, né?
extra classe que atingem esse momento um pouquinho antes. Mas são 2 jogadores aí de um ótimo nível, têm demonstrado isso, por isso assumiram uma titularidade dentro da equipe, pelo merecimento que tiveram. Jogadores que estão se preparando muito, nos dando uma resposta muito importante, acompanhando o crescimento do Bidon a cada momento. É uma satisfação poder ver a evolução de um atleta como ele. E eu espero que ele continue, que não tenha limites aí, que possa buscar ainda melhores condições ao longo de toda a sua vida. Boa noite, Dorival. Alexandre Gimenez aqui à sua direita. Portal Meu Timão. Parabéns, mais um título. Ô Dorival, tá muito claro que esse time, você consegue fazer esse time jogar jogo grande. Se o papo é jogo grande, a gente pode esperar que esse time vai se desdobrar. Qual que é o segredo para fazer esse time se desdobrar nesses jogos grandes, Dorival? Obrigado. Eu acho que não é só isso. Eu acho que nós tivemos uma quebra ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Isso daí nos custou muito caro. Eu não me lembro de ter conseguido ter, por exemplo, Carrídio, Garro, Memphis e Yuri mais do que 6, 7 vezes, contando com 8, 10 vezes, contando com os jogos da Copa do Brasil. Todos eles em condições de eu poder fazer a opção de repente, contar com os 4 ou não. Então, eu acho que isso daí acaba quebrando muito o rendimento de um grupo, de uma equipe que vê nesses jogadores referenciais, que são muito importantes para a nossa formação. Com eles, eu acho que a nossa equipe ela se fortalece muito e todos passam a acreditar ainda mais. Faltando, as nossas dificuldades elas aumentam. Então, para mim, isso foi um ponto que desequilibrou demais no ano anterior. Por isso que eu tô trabalhando muito com o Marcelo presente, para que nós possamos ter um elenco um pouquinho mais homogêneo, um pouquinho mais próximo entendendo a nossa realidade, mas dentro das condições que nós precisamos, para que possamos ter um campeonato um pouco mais regular no ano seguinte, ou melhor, dentro desse ano. Boa noite, Dorival, aqui. Jéssica Aline, aqui, os donos da Bola de Brasília. Por ter um elenco curto, o Corinthians, você precisou colocar alguns jogadores titulares já nesses primeiros jogos do ano. Eu quero saber se você já tem uma ideia, com a diretoria, junto com a chegada desses novos reforços, você sabe mais ou menos quantos mais você precisa? Olha, assim, a gente vai compondo de acordo com os jogadores que vão dando certo. As negociações são muitas. O Marcelo está com várias frentes aí, atacando várias frentes. Mas confirmadas naturalmente, nós temos aqueles que já chegaram, mais 1 ou 2 aí por chegarem, mas ainda precisaremos de mais 3, 4 elementos, com certeza, para fortalecer ainda mais o nosso grupo e não escancararmos no meio das competições as necessidades que fatalmente já foram apontadas e acabarão nos mostrando uma situação de desequilíbrio ao longo da temporada. É isso que nós queremos evitar, para que possamos ter um elenco mais composto, mais cheio, com mais alternativas, opções, para a gente poder tomar as decisões a cada rodada.